Bem, senhor presidente, que honra estar aqui na Casa Branca com o senhor pela segunda vez. E eu acho que quando as pessoas olham para os primeiros 6 meses desta administração, o senhor teve mais sucesso, na minha opinião, do que muitos presidentes tiveram ao longo de todo o mandato. Muitas pessoas olham para o que o senhor fez, porém, e dizem: se não tivesse tido 4 anos no meio, talvez todo esse sucesso não seria possível. O senhor concorda com isso? Por mais devastadora que tenha sido a derrota em 2020, por pior que tenham sido os últimos 4 anos para o país, o senhor acha que teria tido tanto sucesso quanto teve sem esses 4 anos no meio? Bem, experiência é muito importante na vida. Acho que talento é mais importante do que experiência, mas se você puder ter os dois de alguma forma, isso é muito bom. Mas experiência é muito importante. Acho que também ajudou, foi muito ruim para o país, mas também ajudou a ter 4 anos de horror. O que veio antes de mim foi um horror. E por comparação, acho que qualquer coisa parece boa. E eu não quero menosprezar o que fizemos, porque batemos muitos recordes, mas o que eles fizeram com o nosso país nunca deveria ser perdoado. Permitir que milhões e milhões de pessoas entrassem no nosso país que não deveriam estar aqui. Esse é um aspecto tão importante do que estamos fazendo agora com as fronteiras, e poderia ter sido tão fácil. Quando entreguei o país, a fronteira estava ótima. Agora está melhor do que estava, mas estava muito pior do que em 2016, quando assumi. Aquilo também era um problema de fronteira, mas acho que quando as pessoas veem o show de horrores que tivemos por 4 anos, um verdadeiro show de horrores, eles tentaram destruir, foi quase como se tivessem tentado matar o nosso país. E o mais bonito é que agora temos o país mais quente do mundo. Sabe, eu estava com o rei da Arábia Saudita, o líder do Catar, o líder dos Emirados Árabes Unidos e muitos outros líderes na OTAN, separadamente, um grupo inteiro, e praticamente todos eles disseram: vocês têm o país mais quente do mundo agora. E há 6 meses eles também disseram: achávamos que o seu país estava morto. Eles realmente achavam que estava morto e parecia morto. Nós não tínhamos apenas nenhuma liderança, nós tínhamos uma liderança negativa. Estávamos indo, era uma liderança regressiva. Então, acho que isso provavelmente também faz com que pareça bom, mas nós fizemos muito. Bem, você sabe, ao longo desses 4 anos, enquanto você não estava aqui nesta Casa Branca, eu sei que houve momentos muito difíceis, momentos em que as pessoas desacreditaram de você, acharam que você nunca voltaria e ainda assim você está aqui agora. Está aqui. Então, nesses momentos, o que foi que te manteve firme? Por que é que você está de volta aqui nesta Casa Branca agora, apesar de tantas pessoas dizerem que isso não era possível? Bem, em primeiro lugar, eu vi o que estava acontecendo com o país. Eles estavam destruindo o nosso país. Eles permitiam a entrada de pessoas de prisões, instituições psiquiátricas e os piores membros de gangues do mundo, fazendo com que nossos membros de gangues parecessem pessoas boas. Eles estavam chegando em níveis que ninguém jamais tinha visto antes. Sem registro, sem verificação, sem nada. Simplesmente entrem no nosso país e façam o que quiserem. E nós estávamos deixando as pessoas entrarem vindas de prisões. Prisões foram abertas em muitos países. Falam sobre a Venezuela, mas foi muito mais do que a Venezuela, foi no mundo todo. O Congo, eles abriram suas prisões, eles esvaziaram as prisões no nosso país e eu vi o que estava acontecendo e não demorou muito. Eu vi que eu construí centenas de milhas de muro. Havia pequenos trechos que precisavam ser preenchidos só para fechar tudo. E eu vi que eles não iam construir. Eu até liguei, eu disse: quando vocês vão colocar só aqueles pequenos trechos, teria levado 3 semanas. E eu disse: vocês sabem, eles querem ter fronteiras abertas. E era isso mesmo. Fronteiras abertas sem triagem, para mim isso é. Sabe, a inflação eu já resolvi. São tantas outras coisas. Olhe para a energia, olhe para o combustível, olhe para isso. Fizemos tantas coisas. Mas você sabe, é um trabalho enorme tirar milhares, centenas de milhares de criminosos, assassinos do nosso país. 11,888 assassinos. Muitas dessas pessoas mataram mais de uma pessoa. Pense nisso. Assassinos matam mais de uma pessoa, mais da metade delas, e ele os deixou entrar em nosso país
não é nem, você sabe, nós amamos esse país, não é nem acreditável. E acho que nem foi tanto ele, mas sim as pessoas ao redor da bela mesa resoluta, e eu conheço todos eles, e não são boas pessoas. Eles são inteligentes, mas não são bons. Eles são inteligentes de um jeito diferente, mas têm mais intenções e o que? Ele foi o pior presidente da história do nosso país também, por causa deles, mas ele foi o pior presidente da história do nosso país e ninguém fez tanto dano ao nosso país. E nós estamos consertando isso e acho que estamos consertando muito rápido. Bem, estamos no aniversário do seu comício em Butler, onde Eric e eu, junto com Luke e Carolina, assistimos ao vivo pela televisão, assim como tantas pessoas pelo país e, na verdade, pelo mundo, quando houve a tentativa de assassinato contra você. E ao chegarmos a este momento, tô lembrando do que aconteceu logo depois daquilo. Você realmente ligou para todos nós e me impressionou muito que essa tenha sido a sua primeira reação, que você quisesse, que soubéssemos que estava bem. E sei que esse é um momento que nenhum de nós jamais vai esquecer. E tenho certeza que para você, isso é multiplicado por 10. Bem, foi inesquecível. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu fui atingido, não há dúvida quanto a isso, e felizmente consegui me abaixar rapidamente. Sabe, as pessoas estavam gritando e eu me abaixei rapidamente, felizmente, porque acho que eles dispararam 8 balas. E um me pegou, e um pegou o outro, e um pegou o outro, e um matou o Corey e o bombeiro. Cara, legal. E você sabe, nós tivemos uma multidão tremenda, enorme. Dezenas de milhares de pessoas estavam lá. E nosso atirador, em menos de 5 segundos, conseguiu acertá-lo de longa distância com um único tiro. Se ele não tivesse feito isso, você teria uma situação ainda pior. Foi muito ruim, mas ele realmente fez um trabalho fantástico. O nome dele é David, e ele fez um trabalho fantástico e continuou cuidando da sua vida. Menos de 4 segundos, e foi aí que tudo parou e ele acertou o alvo perfeitamente de uma distância muito longa. Então tivemos um pouco de sorte nesse aspecto. Houve muita conversa depois disso. Membros do Congresso visitaram o local. As pessoas realmente, Sim. Além de querer obter respostas para isso. Mas acho que nós ainda estamos nos perguntando. Sim. Você sabe, teremos respostas? Será que o povo americano obterá respostas sobre o que realmente aconteceu naquele dia? Então eles me informaram inúmeras vezes, o FBI, o Serviço Secreto, todo mundo, o Departamento de Justiça. A Pamela está fazendo um trabalho fantástico, acho que ela está fazendo um trabalho fantástico, mas eles me informaram e estou satisfeito com isso. Estou satisfeito com isso. Eles deveriam ter colocado alguém no prédio. Isso foi um erro. Eles deveriam ter tido comunicação com a polícia local. Eles não estavam conectados e deveriam ter estado conectados. Então foram cometidos erros e isso, sabe, não deveria ter acontecido. E aquele prédio era um prédio principal em relação ao que eles estavam tentando fazer. Então, mas eu fiquei satisfeito em relação ao plano maior, ao plano mais amplo. Eu fiquei satisfeito e, sabe, eu tenho muita confiança nessas pessoas. Conheço as pessoas e elas são muito talentosas, muito capazes. Eles tiveram um dia ruim, acho que vão admitir isso. Eles tiveram um dia difícil, eles não fizeram um bom trabalho, eles não deveriam ter deixado ninguém naquele prédio. Aquele prédio era um local ideal para alguém perturbado, com problemas mentais. E nós tivemos, sabe, alguns outros eventos. Ser presidente é um trabalho muito perigoso. Sabe, eu digo que um piloto de corrida, 1% de 1%, pense nisso, morre. Não é muito um peão de rodeio, eu acho que isso é bem perigoso, é tipo 1/10 de 1% que morre. E com o presidente, tipo 5%. Por que você não me contou isso? Talvez eu pudesse ter tomado uma decisão diferente, mas eu não teria tomado uma decisão diferente porque estamos indo tão bem. O país voltou. E como eu disse, todo mundo está dizendo que temos o país mais quente do mundo e fizemos isso dentro
Quando o rei da Arábia Saudita me disse isso, né, foram 4 meses e meio, e agora já faz quase 6 meses. E quando você pensa, eu diria que levaria mais tempo do que isso, mas temos sido muito ativos. Mesmo fazendo essa entrevista, me sinto culpado porque eu deveria estar trabalhando agora. Mas nós agradecemos. Sabe, não, estamos muito ocupados e fazendo um ótimo trabalho. Temos outros países querendo muito fazer negócios conosco, eles nunca deram valor a isso. Agora sim, sabia? Eles se aproveitaram do nosso país, no comércio, nas Forças Armadas, na OTAN. Você viu, eu resolvi o problema da OTAN na semana passada. E nós tivemos, agora todos os países estão pagando substancialmente mais dinheiro, tipo de 2% para 5%, e eles nem pagavam os 2%, mas agora estão pagando os 5%, e isso é mais de $1 trilhão por ano. Pense nisso, mais de $1 trilhão por ano, e isso vai fazer diferença. E conseguimos isso, e agora temos uma voz forte na OTAN. Nós realmente não tínhamos muita voz. Com o Biden, você não tinha voz nenhuma. Ele nem sabia onde estava. E então estamos indo bem. A questão comercial vai ser muito grande e estamos enviando cartas neste exato momento. Elas literalmente começaram a ser enviadas agora e eu assinei as cartas. E basicamente estamos dizendo aos países que vamos dar a vocês o privilégio de comprar e trabalhar em nosso país. E eu acho que as pessoas vão respeitar isso. Você vai ler a carta depois, mas é uma carta muito parecida, só que com valores diferentes, números diferentes, diferentes quantias de tarifas. E eu acho que é muito bom e em alguns casos vamos fazer acordos, sabe? Vamos fazer um acordo direto em vez de uma carta. E nós já fizemos alguns deles com vários países, mas é uma quantia enorme de dinheiro para este país. Fomos explorados no comércio e fomos explorados na área militar. Protegíamos um país e não recebíamos nada por protegê-lo. Gastávamos bilhões de dólares para proteger países. Não quero citar os países, mas é bem óbvio quais são. E eles são amigáveis ou alguns deles nem são tão amigáveis assim. Quero dizer, alguns deles estamos protegendo países que nem gostam da gente. Tudo isso é uma loucura, mas se eles não gostam de nós, vamos deixar isso bem claro rapidamente. Mas é realmente incrível. O potencial deste país é incrível. Foi administrado de forma muito tola. Foi administrado de maneira estúpida, muito estúpida. E alguns desses países estão muito chateados agora porque vêm se aproveitando de nós há 30, 40 anos. E eu fiz isso parar. Eu estava interrompendo esse processo e então tivemos a Covid na última parte do meu governo. Mas ainda assim tivemos a economia mais forte da história do nosso país. E isso vai ser melhor, eu prevejo. Isso vai ser melhor. O dinheiro está entrando, as tarifas estão entrando, centenas de bilhões de dólares estão entrando, eles estão entrando aos montes. E eu comecei isso, a China nos pagou muito dinheiro. Nenhum outro presidente conseguiu nada da China, nem 10 centavos. E eu consegui centenas de bilhões de dólares. E quem diria, não é? Quem diria? Mas nós arrecadamos muito dinheiro, mas a Covid acabou um pouco mais cedo e fizemos um bom trabalho com isso. Mas nós ajudamos outros países, nós fabricamos os ventiladores, você sabe, nos tornamos o rei dos ventiladores, não é? Mas fizemos um bom trabalho com isso, mas foi o que foi. Uma doença, praga, como quiser chamar, muito agressiva e difícil de combater. E eu acho que nós salvamos muitas vidas. Bem, você sabe, você fala sobre todo o dinheiro entrando no país, como serão altas, você sabe, as tarifas e nivelar o campo de jogo. Você pediu para ter o grande e belo projeto de lei na sua mesa? Sim. Para assinar no dia 4 de julho. Você conseguiu isso no aniversário da América e acho que foi um enorme sucesso para você, para os republicanos da Câmara, para a Câmara, o Senado, quero dizer, para o Senado. A pergunta que acho que muita gente tem é, quando as pessoas realmente começarão a ver o impacto positivo do grande e belo projeto de lei em suas vidas? Os cortes de impostos, todas as grandes coisas que poderíamos ver a partir disso. Elas já estão vendo e nós estamos recebendo investimentos por causa desse projeto de lei. Estamos tendo investimentos feitos neste país que ninguém jamais acreditou. Já estamos perto de 15 trilhões de dólares,
Outras administrações não fizeram isso, não conseguiriam em 4 anos. 15 trilhões de dólares, e fizemos isso, quero dizer, esse era um número de meses atrás e agora está substancialmente maior. Estamos vendo montadoras vindo e construindo fábricas aqui, algo que nem cogitariam antes. Elas nunca teriam feito isso. Temos a IA, que é o grande assunto do momento, e eles estão investindo trilhões de dólares neste país. Eles não teriam feito isso sem o que acabamos de fazer na semana passada. E você sabe, eu digo aos republicanos, vocês têm que falar positivamente sobre isso. Quando tem oportunidade e seu programa indo bem, a audiência é boa. O que está acontecendo? Melhor depois disso. Bem, você vai ter uma boa audiência, mas sua audiência já era boa. Quero dizer, Obrigada. Você está indo fantasticamente bem. E eu assisto o Mark Levin. Você tem algumas pessoas boas e não é fácil de assistir. Você é muito televisão, sabe? É aquele tipo de televisão que não se pode perder. Mas parabéns. Isso é realmente um grande sucesso. Então eu digo para as pessoas republicanas ou qualquer um, expliquem o projeto de lei, porque ele é tão grande e tão bom, porque os democratas eles só fazem uma coisa bem, que é reclamar. E eles dizem, isso vai causar morte, e isso e aquilo. Eles não falam sério, é só um slogan. Alguém deu para eles um slogan, isso vai causar morte. Não vai causar morte, vai manter as pessoas vivas e vai fazer nosso país bem-sucedido, realmente bem-sucedido. Então, eu sempre digo que você tem que explicar por que eles têm slogans. Como Rússia era um slogan. Eles inventaram os 51 agentes de inteligência. Eles inventaram, veio da Rússia. Não, veio do banheiro do Hunter Biden ou do quarto dele, ou seja lá onde ele escreveu e fez aquelas coisas terríveis. Mas eles, você sabe, eles inventam um slogan e mandam para a mídia falsa e espalham por todo lugar. Então temos que revidar e temos que viver com inteligência. E é inacreditável. É o projeto de lei mais incrível, um dos mais incríveis já aprovados, e é o maior projeto de lei desse tipo já aprovado, e precisamos falar sobre isso. Quando você pensa em isenção de impostos sobre gorjetas, previdência social, horas extras, um grande corte de impostos além disso, além de estarmos salvando o corte de impostos que fizemos anos atrás, que é grande e expirou. Em mais alguns meses ele teria expirado. Eles teriam tido um aumento de imposto de 68% e agora tem um corte de impostos. E você tem que explicar isso para as pessoas, porque, sabe, o público, eles estão dirigindo um táxi, trabalhando como advogado, contador, professor, ou fazendo qualquer uma de 1 milhão de coisas diferentes. Eles não estão tão por dentro disso quanto nós. Você tem que explicar. Então, toda vez que tiver oportunidade, porque o que eles fazem é criar uma coisa falsa, sabe? Eles são falsos. Os democratas são falsos. Eles fazem parte das notícias falsas. E as notícias falsas vão pegar isso e vão em frente com isso, porque eu aprendi tanto sobre a imprensa, sobre o quão corruptos esses jornais são, como o The New York Times, que é totalmente corrupto, o Washington Post, tantos deles. Então, eu admiro tanto o jornalismo honesto. Mas não tem muito disso, não. Realmente não temos muito disso. E eu acho que, para tornar a América grande de novo, precisamos, pelo menos, temos que conseguir uma porcentagem maior do que temos. E ninguém entende o porquê. Por que alguém inventaria histórias para fazer Biden parecer bem quando o homem era extremamente incompetente? De que adianta isso? Quero dizer, além de perder credibilidade, sabe? Eles estão no menor índice de credibilidade que já tiveram. Eles estão muito abaixo do Congresso, o que é muito interessante. E eu acho que o Congresso melhorou muito recentemente, porque temos pessoas como Mike Johnson, ele tem sido incrível, John Thune tem sido incrível. Todas as pessoas sob eles, você sabe, no Senado e na Câmara. Eu passei a conhecê-los muito bem, e talvez melhor do que nunca por causa disso. Isso foi quase impossível de ser aprovado, porque, lembre-se, você não teve um voto democrata sequer, mesmo sendo os maiores cortes de impostos da história, mesmo com tudo o que isso vai trazer, empregos, vai trazer de tudo. Nós não tivemos um voto democrata, né, porque eles disseram para não votar. E uma coisa que eles fazem bem é que permanecem unidos. Você está lendo histórias agora de que muitos deles queriam votar a favor, mas não puderam. Eles não conseguiram fazer isso.
Hoje de manhã li uma sobre um certo democrata de um determinado lugar em Nova York que queria muito votar a favor. Ele disse, isso vai acabar com a nossa carreira se não votarmos. E ele realmente não votou porque eles realmente controlam isso. É bastante incrível. E eles permanecem juntos. Eu admiro isso, essa persistência, mas ao mesmo tempo eu diria, tem que haver algo quando você está fazendo algo bom para o país. Então tivemos que conseguir todos os republicanos, porque temos a maioria por bem pouco. Tivemos que conseguir cada voto e acho que foi 218-2. Pense nisso, 218-2. E isso foi incrível. Esse foi o voto na Câmara. E o voto no Senado foi, você sabe, relativamente parecido. Mas houve, não conseguimos nenhum voto democrata no Senado. Não conseguimos nenhum voto democrata na Câmara. E acho que tivemos 3 votos. Você tinha o Rand Paul, certo? Terrível, é tão triste. E quando eu assisto ele e eu só... É tão triste porque nunca há nenhuma sugestão sobre o que fazer, sabe? Tipo, podemos fazer isso? Podemos. É só que eles querem dizer não. Tem um cara chamado Massey na Câmara e nós o chamamos de Rand Paul Jr. Ele é apenas um voto não automático. Não é como, poxa vida, sabe? Você luta por algo, não há luta. Foi só voto não. Acho que eles acham que isso é boa publicidade para eles, sabe? Acho que eles pensam isso. Mas foi muito triste. Susan Collins, como você sabe, no Senado votou não. E é chocante. E tão bom para as regiões deles. Mas você conseguiu. Conseguimos. Não, mas quando você pensa que de todos esses votos, tipo no Senado, não conseguimos mais do que 3 e conseguimos. E na Câmara não poderíamos ter mais de 3. Tivemos, a Câmara estava 218-2. Tudo bem? É incrível quando você pensa nisso. Você simplesmente não faz isso. É quase impossível e conseguimos. E o motivo de termos conseguido é porque é muito bom. E lembre-se disso, os democratas queriam votar a favor, a maioria deles, muitos deles, porque é só coisa boa. Quero dizer, são impostos mais baixos, incentivos, isso, aquilo. Tantas coisas boas. Ótimo para a energia, acabando com o mandato dos carros elétricos, o que você sabe, prejudica o Elon e, sabe, é uma pena. Mas eu disse a ele, muito antes de me apoiar, eu disse, você nunca vai estar do meu lado porque eu vou acabar com o mandato. Porque o mandato dizia que todo mundo teria que ter um carro elétrico em poucos anos. E eu disse, isso não vai acontecer porque nem todo mundo quer um carro elétrico. Eles querem ter um híbrido ou querem ter um carro movido a gasolina. Por qualquer motivo, eles querem outra coisa. Elétricos estão em torno de 7% e nós abrimos a possibilidade para elétricos, mas encerramos o mandato dos veículos elétricos. Agora você não precisa ter um carro elétrico. Mas eu disse, sabe, o Elon nunca vai gostar disso. E eu disse isso a ele antes de me apoiar. Ele me deu esse belo endosso e eu disse, você sabe que sou contra todo mundo ter um carro elétrico. Ele disse, sabe de uma coisa? Desde que eu esteja em igualdade de condições com todo mundo. Achei que fosse uma ótima declaração, mas acabou não sendo, porque ele ficou muito chateado com isso. Bem, você parece ter um dom para colocar pessoas bem-sucedidas ao seu redor que o tornam ainda mais bem-sucedido. Eu acho que isso tem sido uma característica sua durante toda a sua vida. Se você voltar à Trump Organization, você deu oportunidades a pessoas que talvez nunca tivessem tomado a iniciativa sozinhas. E sinto que você, frequentemente, enxerga coisas nas pessoas que elas mesmas nem percebem. Especialmente mulheres. Você fez isso por mim. Bem, eu diria que também foi assim comigo, mas... muitas mulheres. Seu gabinete é composto por tantas pessoas incríveis e pessoas que até um ano atrás muitos jamais imaginariam, como o RFK Jr., que há um ano estava concorrendo à presidência como democrata. Por que você acha que tem essa habilidade? E sinto que isso realmente tem sido uma vantagem para você. Olhe para esse gabinete incrível que você montou. São todas pessoas que estão trabalhando para tornar a América grande novamente. Eles têm sido realmente incríveis. O gabinete tem sido incrível. E eu tive muitas pessoas boas no meu primeiro mandato, mas, de novo, eu cheguei aqui, nunca tinha feito isso antes e estava escolhendo pessoas que eu nunca tinha ouvido falar e estava aceitando recomendações de, você sabe, pessoas que eram meio burras, como o John Bolton, ele é um cara burro, ou o Jasper, que foi péssimo. Quero dizer, ele foi péssimo, mas
Eu aceitei algumas recomendações, mas no geral eu acertei. Quero dizer, nós reconstruímos nossas Forças Armadas, fizemos tantas coisas grandiosas, mas agora eu conheço as pessoas, conheço muito bem. Eu sei melhor do que qualquer um. Você sabe, passei 4 anos, às vezes acertando e errando e às vezes não. Mas tivemos ótimas pessoas na primeira vez, mas desta vez temos pessoas muito boas e elas se dão bem umas com as outras. Eles se amam, eles amam o país. E é mais suave. Acho que é mais suave. Sabe, nós fizemos... muitas pessoas acharam meu primeiro mandato fenomenal. Eu achei. Nós conseguimos o maior corte de impostos da história, os maiores cortes de regulamentação da história, 4 vezes mais do que qualquer outro. Ninguém nem chegou perto. Reconstruímos nossas Forças Armadas, eles entregaram parte disso para o Afeganistão em um dos momentos mais constrangedores de todos, mas você sabe, nós eliminamos o ISIS. O ISIS foi 100% eliminado e extinto. Eles começaram a ressurgir um pouco desde que o Biden assumiu, como você sabe, mas eles tinham sumido. E nós cuidaremos disso. Mas agora estamos fazendo coisas que talvez estejam em um nível ainda diferente. Agora tem sido, especialmente essas últimas semanas, tem sido muito incrível. Você sabe, essa pode ser uma pergunta um pouco egoísta, mas quão importante a família tem sido para você? E quero dizer, vou dizer que nos últimos 10 anos em tudo isso. Bom, seu marido é ótimo. Quero dizer, ele é ótimo. Seja ele meu filho ou um executivo, você não consegue contratar alguém como ele. Ele é muito bom. E ele administra o negócio, e o Dom ajuda a administrar o negócio, e a Ivanka está fazendo muitas coisas. Ela é uma pessoa incrível e ela está um pouco envolvida, um pouco, sabe, quando eles querem palavras de sabedoria ou algo assim. Ela fez um trabalho muito bom aqui. Tudo que ela queria, poderia ter qualquer emprego. Eu disse a ela, vou te colocar na ONU. Ela teria arrasado. Alguém como Nikki Haley seria ofuscada pela Ivanka. Ela nunca conseguiria competir com a Ivanka. Mas ela fez um bom trabalho na ONU, mas não seria o mesmo jogo. E eu dei a Ivanka opções de coisas que você poderia ter aceitado e eu poderia ter aceitado. E todos nós, e ela, tudo o que ela queria fazer era conseguir empregos para as pessoas. Ela disse, não papai, eu realmente... E ela conseguiu centenas de milhares de empregos para as pessoas. Ela ia de um lado para o outro, trabalhava duro, nunca recebeu reconhecimento por isso. Mas ela saía, ia ao Walmart, ia à ExxonMobil, ia a todas essas grandes empresas e conseguia empregos para as pessoas, aos milhares. Então eu recebia, sabe, só somando tudo. Quero dizer, eu poderia te dizer qual é o número, mas não quero falar porque ninguém acreditaria. Mas ela trabalhou duro, é muito competente e fez um trabalho excelente. Nunca, se eu fosse democrata, eles teriam feito isso. Ela teria sido uma lenda. Vocês todos seriam lendas. Mas acho que vocês são lendas de qualquer maneira, se pensarem bem. Você não estaria se saindo melhor. Não, de alguma forma há uma mentalidade diferente. Mas as crianças têm sido incríveis. Eu tenho filhos muito bons. Bem, algumas pessoas o chamam de o verdadeiro e inabalável guarda-costas da civilização ocidental. Um pilar de força e resiliência. Sim. Como você se sente sobre esse título? Bem, eu entendo o que eles querem dizer. Estava indo mal. Nós estávamos indo mal. Este país estava indo mal. E eu não sei se nós teríamos tido... Quando o rei da Arábia Saudita falou comigo sobre... Nós temos o mais quente, ele disse, seu país estava morto. Nós realmente achávamos que estava morto. Morto e acabado. E eles já estavam começando a conversar com a China sobre, você sabe, se envolver com a China, o que era algo antinatural para eles. Muitas pessoas estavam conversando com a China e outros sobre se envolver, porque éramos um país morto, nós estávamos acabados. E na mente de muitos, eu te digo, na minha mente, um dos motivos pelos quais me candidatei foi porque vi o que estava acontecendo muito cedo. Quando vi pessoas atravessando nossa fronteira, eu disse, não, coloque aquela pequena. É uma pequena. Teria levado 3 semanas para colocar pequenas seções de muro que planejamos por motivos legais, por questões de desapropriação, sabe, várias coisas. E porque queríamos trazer nosso equipamento de volta pelo muro, porque construímos centenas de milhas. E eu disse,
Então, por que eles não estão preenchendo aquilo? Teria sido só isso, teria ficado completo. Na verdade, eu acrescentei muito mais, construí muito mais do que disse que iria construir. Eu fiz muito mais longo, mas eu disse, sabe, eles querem ter fronteiras abertas. Foi a primeira vez que percebi isso. Eu não achava que seria possível alguém querer fronteiras abertas, pois quem iria querer fronteiras abertas? E fronteiras abertas onde as pessoas entram sem serem verificadas ou checadas, simplesmente entram, simplesmente passam. E algumas pessoas, eu sei que quero ser politicamente correto, mas algumas delas você pode olhar e dizer, essas pessoas são problemáticas, esse é um grupo difícil. ICE e Patrulha de Fronteira, Tom Homan, Christie tem sido incrível, Tom tem sido incrível. Você sabe, o Tom foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei lá. Eu disse, você só precisa cuidar da fronteira. Ele não queria fazer mais nada, só isso, porque é o que ele quer. Mas você tem grande responsabilidade com muitas outras coisas aqui. E eu disse, quem seria o melhor para liderar? Segurança interna. E ele disse, eu gostaria da Kristi Noem. E eu disse, isso é ótimo. Agora, eu a conhecia muito bem, mas não desse jeito. Ela foi uma ótima governadora da Dakota do Sul, realmente fez um bom trabalho. Mas olha, ela tem sido ótima e todos os meus, não consigo pensar em um que não tenha sido pelo menos muito bom. Sabe, todos eles foram incríveis e tem sido realmente bom. Mas acho que recebemos muito crédito pela fronteira porque no mês passado não tivemos nenhuma pessoa entrando no nosso país. Tivemos pessoas entrando, mas elas tiveram que entrar legalmente. Elas entram por meio de um processo. Queremos que as pessoas entrem, precisamos de pessoas, porque agora temos um clima de negócios em expansão e os fazendeiros precisam de gente, os hotéis precisam de gente e assim por diante. Mas entrando ilegalmente tivemos 0. Agora, nem eu tenho certeza se posso acreditar nesse número. Sabe, você está falando de centenas de milhares, milhões de pessoas que entraram durante o governo Biden e eles dizem 0. Mas e as pessoas que fazem essa lista tendem a ser um grupo muito liberal, vou te dizer que está lá há muito tempo. E eu disse, eu vou aceitar, mas estava perto desse número, vou te dizer uma coisa. Se eles disseram 0, eu vou aceitar, mas é difícil acreditar que seja 0. Você está falando de centenas de milhas de fronteira. Nós fizemos um ótimo trabalho e o problema de fazer um ótimo trabalho tão rápido é que as pessoas esquecem, sabe? Da última vez que fiz um ótimo trabalho, tínhamos um problema na fronteira, nada parecido com o que é agora, mas tínhamos um problema na fronteira e eu resolvi em cerca de 4 semanas e eu fazia discursos e falava sobre a fronteira e meu pessoal dizia, então você nem deveria perder tempo, ninguém quer ouvir sobre a fronteira. Agora está começando de novo, você não ouve mais sobre a fronteira. Nós fizemos números inacreditáveis e eu quase não posso falar sobre isso porque ninguém quer ouvir, mas era um grande problema. Mas temos um problema diferente, precisamos tirar as pessoas que entraram e que são realmente ruins, porque temos algumas pessoas ruins que entraram. Só para finalizar aqui, você está falando sobre as pessoas não se lembrarem. Acho que ninguém jamais esquecerá o presidente Donald J. Trump. Mas quando a história olhar para trás, para esse período em nosso país, quando a história olhar para você, como você gostaria de ser lembrado? Ele é uma boa pessoa, mas também é uma pessoa que salvou o nosso país. Eu realmente acreditava que nosso país estava ruindo. Não sei se poderia ter voltado. Estava muito perto do limite e eu realmente gostaria de ser conhecido como o homem que salvou o nosso país. Bem, acho que você começou no caminho certo. Por enquanto. Bem, senhor presidente, obrigado por conversar conosco. Agradecemos. Obrigado.